Boa noite. É bastante claro que, a partir desta noite, o governo Temer está condenado a se concentrar em um só assunto, a partir das revelações publicadas pelo jornal O Globo de que o presidente foi gravado, dando aval à compra de silêncio de Eduardo Cunha, atrapalhando a Lava Jato em resumo. Além das gravações dando conta de auxiliares diretos do presidente recebendo propina. O assunto no qual o governo está condenado a se concentrar é um só, é a própria sobrevivência. Mas o que está em jogo agora é, sobretudo, a sobrevivência do próprio sistema político, tal como funcionou nos últimos 30 anos, pelo menos. Portanto, da capacidade de se encontrar respostas para a urgente tarefa de tirar o país da crise e da estagnação. A denúncia contra Michel Temer. Joesley Batista disse que o presidente autorizou a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba. Há repercussão no Congresso. Já há pedido de impeachment contra Temer na Câmara dos Deputados. O silêncio do Supremo. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, não confirmou nem negou a delação premiada. Protestos agora à noite em Brasília e São Paulo. O empresário Joesley Batista está em Nova York e disse que sofreu ameaça de morte. Papéis de empresas brasileiras despencaram nas bolsas dos Estados Unidos e do Japão. E mais, documentos apresentados pelo Ministério Público registram várias reuniões agendadas entre o então presidente Lula e diretores da... Joesley Batista fez uma série de acusações excepcionalmente graves contra o presidente Temer, a cúpula do PMDB, o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, e o ex-ministro Mantega, do PT. A notícia da delação foi publicada pelo jornal O Globo, através do colunista Lauro Jardim. Resolvemos um rápido resumo, preparamos para vocês entenderem, em primeiro lugar, do que se trata. Joesley Batista e Michel Temer, numa conversa, essa conversa gravada pelo Joesley Batista, nela teria sido tratada, ou pelo menos teria sido mencionado ao presidente que teria dado o aval, a compra do silêncio de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, ex-deputado, que está preso pela Lava Jato sob acusação de corrupção. Segundo o assunto tratado nessa conversa, que faz parte da delação premiada, foi uma ajuda pedida ao presidente para a JF, que controla a JBS, em troca de propina. Que mais está nessa delação, pelo que sabemos até agora, pelo jornal O Globo. Joesley Batista recebeu de Aécio Neves, senador, presidente do PSDB, um pedido de R$2 milhões, segundo Aécio, segundo o delator, para pagar advogados nos processos que Aécio sofre dentro da Lava Jato. Outro item importante da delação é a distribuição de propina para parlamentares e para o PT, tratada por Joesley Batista com o ex-ministro da Fazenda de 2 governos petistas, Guido Mantega. A repercussão nacional e internacional é fortíssima. Heraldo Pereira, em Brasília, acompanha o que está acontecendo. Nós vamos para lá ao vivo conversar com ele. Boa noite, Heraldo. Olha, o ambiente nas sedes dos poderes continua sendo de muita tensão. Antes de irmos ao tema, boa noite, William. Boa noite especialmente a você, que para nós do Jornal da Globo é sempre sinal de prestígio com a sua audiência. Tão logo a notícia de O Globo, do colunista Lauro Jardim, dando conta do teor das delações dos irmãos Wesley e Joesley Batista, começou a circular por Brasília, o clima nos meios políticos se transformou e para pior. Nós temos aí, nesse momento, imagens da esplanada dos ministérios, da Praça dos Três Poderes. Nós vamos mostrar para vocês as imagens da Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto, onde há um grupo de manifestantes, há uma manifestação em função de tudo isso que foi revelado pelo jornal O Globo. Os manifestantes se postam aí em frente ao Palácio do Planalto. Há muita polícia e ainda um grupo de manifestantes. Foram grandes as manifestações na Praça dos Três Poderes. Também houve muitas manifestações no Congresso Nacional. Os manifestantes se concentram aí, observados pela polícia. Por enquanto, na Praça dos Três Poderes, o clima é de normalidade, de tranquilidade. William Vac. Heraldo, a gente volta a falar mais tarde. Vamos dar já um pouco de análise aos acontecimentos, ao noticiário que você começou registrando até já, Heraldo. Preparamos um resumo para você dos itens centrais do material publicado pelo jornal O Globo. Acompanhe. As reportagens são do jornalista Lauro Jardim. O colunista revelou que o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, gravou uma conversa entre ele e Temer, em que o presidente deu aval para comprar o silêncio de Eduardo Cunha.
A reportagem diz que no dia 7 de março, Joesley Batista foi ao Palácio do Jaburu se encontrar com Michel Temer e que escondia um gravador no bolso. A conversa entre Joesley e Temer foi toda gravada pelo empresário. Nela, Joesley Batista conta ao presidente Temer que comprou o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e do operador Lúcio Funaro, pagando uma mesada aos dois, mesmo com Cunha e Funaro presos pela Lava Jato. Diante dessa informação, segundo a reportagem, Michel Temer disse: "Tem que manter isso, viu?" No depoimento aos procuradores, Joesley afirmou que não foi Temer quem determinou que a mesada fosse dada, mas que o presidente tinha conhecimento. A conversa. Joesley pediu a ajuda de Temer para resolver uma pendência no governo da JIF, a holding que controla a JBS. Segundo a matéria, Temer disse que Joesley deveria procurar o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para cuidar desse problema. Loures já foi chefe de relações institucionais da vice-presidência quando Michel Temer era vice-presidente e também foi assessor especial da presidência após o impeachment. A reportagem relata que o dono da JBS marcou um encontro com Rocha Loures em Brasília e contou o que precisava no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Pelo serviço, segundo a reportagem, Joesley ofereceu propina de 5% e Rocha Loures deu ok. As negociações teriam continuado num outro encontro em São Paulo, dessa vez entre Rocha Loures e Ricardo Saúd, diretor da JBS. Foi combinado o pagamento de R$500 mil semanais por 20 anos, 480 milhões ao longo de 2 décadas. A primeira entrega ficou para outro dia, também em São Paulo. Foi aqui nesta pizzaria, no bairro dos Jardins, que Rodrigo Rocha Loures recebeu o pagamento das mãos do diretor da JBS. R$500 mil em dinheiro, tudo gravado pela Polícia Federal. A reportagem do jornal O Globo também traz revelações envolvendo o nome do senador Aécio Neves, do PSDB. Segundo a reportagem, Joesley Batista também gravou uma conversa com Aécio. No áudio, o presidente do PSDB pede R$2 milhões ao empresário, sob a justificativa de que precisava do dinheiro para pagar despesas com sua defesa na Lava Jato. Aécio e Joesley se encontraram no dia 24 de março, num hotel em São Paulo. O pedido de ajuda foi aceito e Joesley quis saber quem seria o responsável por pegar as malas. Aécio indicou o primo, Frederico Pacheco de Medeiros. Ele é conhecido como Fred. Foi diretor da CEMIG, nomeado por Aécio, e um dos coordenadores de sua campanha à presidência em 2014. Segundo a reportagem, Aécio disse para Joesley, abre aspas, "Tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu. Vamos combinar o Fred com um cara seu, porque ele sai de lá e vai no cara." Fecha aspas. Quem levou o dinheiro a Fred foi o diretor da JBS, Ricardo Saúd. Foram 4 entregas de R$500 mil cada uma, e a Polícia Federal filmou uma delas. Uma outra filmagem da PF mostra que Fred repassou, ainda em São Paulo, as malas para Menderson Souza Lima, secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. Segundo a reportagem, no material que chegou às mãos do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, a Procuradoria-Geral da República diz ter elementos para afirmar que o dinheiro recebido pelos assessores de Aécio Neves não era para os advogados. O nome do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, também aparece na reportagem do jornal O Globo. Joesley Batista relatou que Mantega era o contato dele com o PT e que havia até uma espécie de conta corrente para o PT na JBS, mas que Mantega não pegava o dinheiro para si próprio, mas sim para o partido. Segundo Joesley, Mantega também operava os interesses da JBS no BNDES e, através de tratativas com o ex-ministro, se negociavam os aportes do BNDES à empresa. O dono da JBS disse também que às vezes se reunia com o ex-presidente do BNDES, o Luciano Coutinho, e parecia que Mantega, com quem ele tratava de propinas no PT, já tinha antecipado os assuntos da JBS para Luciano Coutinho.
Olá, boa noite. Falamos agora ao vivo, trazendo a posição dos citados aí na reportagem. O senador Aécio Neves, do PSDB, afirmou que está absolutamente tranquilo quanto à correção de todos os seus atos e que sua relação com Joesley Batista era estritamente pessoal, sem o envolvimento do setor público. O senador Zezé Perrella, do PMDB, informou que nunca obteve qualquer dinheiro vindo da JBS e nunca teve contato com Joesley ou qualquer pessoa da empresa. O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, informou que todos os encontros que teve com Joesley Batista trataram de maneira lícita de questões referentes a projetos do grupo. A assessoria do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, informou que ele está em Nova York, onde deu uma palestra, e volta amanhã, quando então falará sobre as acusações. E a JBS informou que todo o investimento feito pelo BNDES na companhia foi através do BNDES Par, obedecendo às regras do mercado, à legislação, sem nenhum favor à empresa. Bom, nós não conseguimos falar com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, com o Frederico Pacheco de Medeiros e Menderson Souza Lima. As defesas do ex-deputado federal Eduardo Cunha e Lúcio Funaro não responderam também aos nossos contatos. William. Muito obrigado ao repórter Michele Barros. Boa noite para você. Os irmãos Joesley e Wesley Batista relataram às autoridades que receberam ameaças de morte. Eles estão agora em Nova York, nos Estados Unidos. Para lá vamos ao vivo conversar com nossa correspondente, Sandra Coutinho. Sandra, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, e foi exatamente por causa dessas ameaças que os irmãos Joesley e Wesley Batista conseguiram da Justiça Brasileira uma autorização para deixar o país e vieram aqui para Nova York, onde Joesley tem um apartamento há mais de 2 anos. Esse apartamento fica na 5ª Avenida, a mais famosa aqui de Nova York. Nós tentamos entrar e conversar com Joesley, chegamos a ser informados de que ele teria saído com algumas malas. Em seguida, recebemos autorização para subir ao andar aonde fica o apartamento de Joesley. Batemos na porta, fomos atendidos. A porta se fechou rapidamente em seguida. Tocamos várias vezes em seguida novamente, mas não fomos mais atendidos, apesar de conseguirmos ouvir através da porta vozes de pessoas dentro do apartamento. Nós não podemos afirmar se Joesley ou Wesley Batista estão aqui nesse apartamento, mas sabemos que esse apartamento ainda está ocupado. William. Obrigado, Sandra. Boa noite para você em Nova York. A delação foi entregue ao Supremo, que até agora não revelou se já foi homologada, se foi aceita. Pelo relator da Lava Jato, é o ministro Edson Fachin. O repórter Marcos Lozecan está acompanhando. Boa noite, Lozecan. Boa noite, William. Bem como você disse, é o grande ponto de interrogação se já foi homologada essa delação premiada. E por que isso é importante? Porque a partir da homologação, ou seja, da confirmação, da validade dessas delações, o ministro relator da Lava Jato aqui no Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, pode levantar o sigilo e divulgar o que se tem de provas, de documentação, papéis, vídeos, e aí a gente vai ouvir e vai tirar as nossas próprias conclusões. A gente vai poder ouvir, por exemplo, a tal frase atribuída ao presidente Temer. Por isso a importância de se saber se já houve ou não a retirada, a confirmação dessas delações. É tão importante que logo depois que saiu a notícia, nós corremos até o gabinete do ministro Edson Fachin e fomos, digamos assim, convidados a sair de lá, e depois a porta foi fechada, uma atitude que não é comum aqui no Supremo Tribunal Federal, mas que dá bem uma ideia desse clima pesado que tem hoje aqui no Supremo. Depois nós corremos, então, para a Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal, que costuma passar as informações oficiais, e lá, para nossa surpresa, também eles não sabiam absolutamente de nada, tentavam contato também com o gabinete do ministro Fachin e não obtiveram resposta. Por volta das 10 horas da noite, segundo os seguranças, o ministro saiu aqui do Supremo e foi direto para casa, sem falar com jornalistas, mas ele falou com uma pessoa antes de sair. Foi por telefone, um telefonema que durou cerca de meia hora e era com o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot. A gente não sabe o teor dessa conversa e nem precisa ser evidente para ter uma ideia de como eles conversaram e o que eles conversaram sobre essa bomba que caiu hoje em todo o país, e devem ter traçado também os próximos passos. Discutiram, inclusive, quando
vai ser feita essa homologação e a retirada do sigilo. Nós conversamos em off com participantes da investigação e eles confirmaram que tudo o que saiu no site do jornal O Globo é verdade, William Vac. Muito obrigado, boa noite para você, Marcos Lozecan. As repercussões no Congresso, o Congresso é um ponto central de atuação do governo, elas são importantíssimas. O Heraldo Pereira, com quem já conversamos no começo do jornal, está acompanhando. Contigo, Heraldo. Exatamente isso, William. Muitas das atenções do país vão se concentrar no Congresso Nacional. Parlamentares da base do governo se mostraram nervosos com a notícia de que, em delação à Procuradoria-Geral da República, os empresários contaram até sobre uma gravação do presidente Michel Temer dando aval para comprar o silêncio do deputado cassado, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, depois de ele ser preso pela Lava Jato. Bem, nesta foto, o senador Aécio Neves, também atingido pelas delações, lê a notícia de O Globo no celular. Nessa imagem, Aécio Neves aparece já deixando o plenário do Senado por volta das 7h30 da noite, mesmo horário em que a edição do jornal O Globo, na internet, publicava a notícia. Ao mesmo tempo, do lado da oposição, o caso ganhava contornos de crise política grave. 2 deputados, Alessandro Molon, da Rede, e João Henrique Caldas, do PSB, entraram com o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. Cabe ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fazer o juízo prévio de admissibilidade de pedido de impeachment. E não é só isso. No próprio partido de Rodrigo Maia, o Democratas, que é aliado do governo, há quem já defenda soluções mais incisivas. Segundo o líder do Democratas no Senado, senador Ronaldo Caiado, abre aspas, diante da gravidade do quadro e com a responsabilidade de não deixar o Brasil mergulhar no imponderável, só nos resta a renúncia do presidente Michel Temer e a mudança na Constituição. É preciso aprovar a antecipação das eleições presidencial e do Congresso Nacional. Fecha aspas. Esta é a posição do líder do Democratas no Senado. A sessão da Câmara foi rapidamente encerrada enquanto os parlamentares tentavam entender o conteúdo das revelações desta nova delação premiada. Já no Senado Federal, não foi diferente. A sessão, que transcorria com a expectativa de uma noite de votações, foi interrompida e logo suspensa, sendo o plenário esvaziado. Os presidentes das 2 casas no Congresso falaram rapidamente. Vamos ver. Mas você acha que é grave? Se não fosse grave, vocês não estavam tratando disso. Eu não vou falar sobre esse assunto, não adianta. Não tenho comentário a fazer. Não me cabe nessa matéria. Vai atrapalhar a tramitação dessa posição do presidente? Você acha que fica difícil a situação do presidente Temer, presidente? Não me cabe fazer resposta sobre isso. Na Câmara e no Senado houve repercussões imediatas a este fato político que já se desenha como um episódio que deixa o Brasil abalado, dada a gravidade do que se depreende. Nesta condição, é claro que os governistas se intimidaram. Já os oposicionistas partiram para o embate político. Vamos a algumas das entrevistas. Tem que ser transparente, as denúncias são graves, é preciso celeridade nas investigações e respostas imediatas à sociedade. É isso que o povo brasileiro espera. Nesta delação, que trata do pedido de manutenção do pagamento de propina a Eduardo Cunha para que ele mantenha o seu silêncio. Isso fere direta e claramente a lei dos crimes de responsabilidade, que diz que ter comportamento incompatível com o decoro do cargo é causa para a cassação do mandato. Está fundamentada, está protocolizada. É o primeiro pedido de impeachment de Michel Temer com a fundamentação nesses fatos que devem levar a sua cassação quanto antes. É impossível continuar com a pauta, porque é uma pauta que mexe estruturalmente com o país e que não há mais legitimidade nesse governo. Obviamente que vamos apresentar o pedido de impeachment, mas entendemos que não é nem o caso de impeachment, é o caso de renúncia imediata. Este é o clima político. A expectativa agora no Congresso é para os trabalhos desta quinta-feira. É preciso que o dia parlamentar se inicie para sabermos até que ponto esta crise, a partir das delações, poderá mesmo influir na agenda da Câmara e também do Senado Federal, William Vac.
A gente volta a falar exatamente sobre esse tema que você acabou de levantar na sua frase derradeira, Heraldo. O que isso afeta a governabilidade de Michel Temer, principalmente na questão das reformas, até logo mais no Jornal da Globo. Até agora, a reação do Palácio do Planalto foi dizer que as acusações não procedem. Giovana Teles tem os detalhes. Giovana, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, olha, agora à noite nada de pronunciamento do porta-voz. Assessores diretos do presidente e ministros palacianos evitaram a imprensa. E depois de várias reuniões que o presidente Michel Temer fez com ministros e de uma delas participou o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, a decisão foi divulgar uma nota que eu vou ler agora. A nota diz o seguinte, que o presidente Michel Temer jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a justiça pelo ex-parlamentar. Diz ainda o texto que o encontro com o empresário Joesley Batista ocorreu no começo de março no Palácio do Jaburu, mas não houve no diálogo nada que comprometesse a conduta do presidente da República. O presidente defende ampla e profunda investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa com a responsabilização dos eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados. O presidente Michel Temer, logo depois que essa informação foi publicada pelo jornal O Globo, se reuniu com parlamentares da base de apoio, também com vários ministros, entre eles o da Fazenda e o do Planejamento. Um desses parlamentares que esteve com o presidente disse que ele não fez referência direta à citação do nome dele na delação da JBS. Disse o parlamentar que o presidente falou que a vida segue e que a agenda dele começaria logo cedo, amanhã de manhã, a partir das 8 horas. É uma tentativa, a ordem é essa no Palácio do Planalto, de passar um clima de normalidade. Como o Heraldo já falou, logo depois que essas informações foram publicadas pelo jornal O Globo, manifestantes começaram a chegar aqui na frente do Palácio do Planalto. Houve momentos tensos no começo da noite. A polícia chegou a jogar spray de pimenta nos manifestantes. Em outro momento, os manifestantes queimaram pneus aqui na Praça dos Três Poderes. E agora um grupo menor ainda segue aqui entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes. Eles batem panelas e gritam palavras de ordem contra o presidente Michel Temer. William. Boa noite, obrigado a você, Giovana. Em São Paulo, manifestantes pediram a saída do presidente Michel Temer. Um grupo fez um protesto, manifestou-se agora à noite na Avenida Paulista, foi em frente ao MASP. Os manifestantes chegaram a ocupar um dos sentidos da avenida e agora seguem em passeato até Pacífico. A polícia não informa quantas pessoas participaram da manifestação. A repercussão das denúncias está sendo desastrosa para a imagem do Brasil, isso é bastante óbvio, e das empresas brasileiras também no exterior. Vamos conversar agora sobre essas repercussões com o Jorge Pontual, nosso correspondente também em Nova York. Pontual, boa noite. Boa noite, William, boa noite a todos. Estas são as manchetes de alguns jornais. Do New York Times, presidente brasileiro endossa propinas de empresário em fita secreta, diz jornal. Washington Post. Líder brasileiro nega relato de que endossou o pagamento de propina para ex-deputado. The Globe and Mail, do Canadá. Crise política brasileira se aprofunda. Presidente Temer supostamente gravado, combinando propina. Agência Bloomberg, Brasil mergulha de volta na crise. Presidente acusado. A denúncia contra o presidente Temer atingiu em cheio os ADRs. Recibos de ações de empresas brasileiras na Bolsa em Wall Street. Nas operações eletrônicas, após o fechamento do pregão regular, entre as 10 maiores quedas estavam os papéis de 7 empresas brasileiras. A queda nos ADRs lastreados em ações da Petrobras estava em 11%, liderando a lista das perdas. Ambev recuava 10%, o Itaú Unibanco cerca de 7%. O mesmo aconteceu com a Vale, William. Muito obrigado, Pontual. Boa noite para você em Nova York. Ainda hoje no Jornal da Globo, as derradeiras, as últimas, mais recentes informações sobre a repercussão da delação premiada do empresário Joesley Batista. No comentário de Heraldo Pereira, qual o futuro político
do governo Temer.